Em coletiva de imprensa a respeito da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério esmiuçou como membros da oposição provocaram e depreciaram o ministro Wagner Rosário até que a sessão culminasse em um tumulto após resposta do ministro à senadora Simone Tebet. O parlamentar explanou. Em diversos momentos houve provocação de maneira assintosa porque a oposição queria exatamente isso, criar uma situação de constrangimento para o ministro. Os membros da base do governo, nenhum deles teve a oportunidade de fazer questionamentos ao ministro Wagner Rosário. Eles queriam controlar a narrativa, não estavam preocupados com o que o ministro iria responder. Faziam comentários, acusações, informações erradas, dados falsos, uma verdadeira arapuca. A CPI escolheu fazer um trabalho de obstrução em relação aos membros da base do governo Bolsonaro. O senador Eduardo Girão, por seu turno, ressaltou: infelizmente, estamos vendo mais um festival de agressividade de narrativas. O relator, Renan Calheiros, mostrou que tem um relatório pronto contra o governo Bolsonaro. Infelizmente, a CPI está baseada em narrativas políticas, antecipando o calendário eleitoral do ano que vem. O objetivo é este. Tanto é que temos 3 candidatos à presidência da República saindo da CPI. O povo está vendo o que está acontecendo. O povo não é bobo. Assim está. Mais provocado que foi, e em diversos momentos houve provocação de maneira assintosa, porque a oposição queria exatamente isso, né? Criar uma situação de constrangimento para o ministro. Veja, os membros da base do governo, nenhum deles teve oportunidade de fazer questionamento ao ministro Wagner do Rosário. Por quê? O relator gastou todo o tempo, fez uma exceção durante a fala dele, que foi abrir para o senador Girão fazer questionamentos. Nenhum senador da base do governo teve a oportunidade de fazer questionamentos ao ministro da CGU, porque eles queriam controlar a narrativa. Não estavam preocupados ali com o que o ministro ia responder. Eles faziam comentários, acusações, informações equivocadas, informações erradas, dados falsos, e aí no final faziam uma pergunta, numa verdadeira arapuca, e no final não deixou os membros da CPI, que são da base do governo, fazer questionamentos. Então, assim, eu lamento pelo fato do discurso fora do tom, que o próprio ministro depois reconheceu. Acho que não devia ter feito isso com relação à senadora e nem a nenhum outro senador, mas a CPI escolheu obstruir o trabalho da base do governo no dia de hoje. Alguém chegou a pedir prisão depois que os microfones foram fechados? Com relação ao ministro, não, e nem em relação ao advogado, que também, num dado momento ali, teve uma postura... assim, o advogado cumpre um papel importante. Advogado não é poste, não é paisagem. O advogado, quando comparece a um depoimento acompanhando, né, o seu cliente, ele tem, né, as suas prerrogativas, e elas devem ser asseguradas na forma da lei, na forma do Estatuto da Ordem. Agora, ele não pode se deslocar até a pessoa do presidente num gesto de desrespeito, de desacato. Isso não é apropriado. Quando você quer fazer uma questão de ordem, você pega o microfone, faz a questão de ordem e, pela força dos argumentos, você faz a defesa do seu cliente. Então, ali houve uma série de excessos, mas o ambiente da CPI hoje, desde o início, estava se encaminhando para essa situação. Acho que é um fato lamentável e tomara que a gente, nos próximos depoimentos, a gente tenha um ambiente de maior controle, sabe? Não se pode estimular esse tipo de embate. Isso não contribui com os trabalhos da CPI. Obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde, senador. Michele Farias, da TV Senado. O senhor foi o autor do requerimento que convocou hoje o ministro. O depoimento dele está sendo satisfatório até o momento? Olha, infelizmente a gente está vendo aí mais um capítulo tenebroso de festival de agressividades, de desrespeito, de narrativas. Você vê que a maneira como começou a sessão já mostrou que o próprio relator tem um relatório pronto, com ânimo
pessoal contra o governo federal, né? E até esse momento, são 2h30 da tarde, nós tivemos um intervalo aí de meia hora, começamos atrasados, é bom que se diga, eu estava lá desde cedo, mas começamos atrasados e o relator continua fazendo pergunta. Olha só o que é que está acontecendo. Eu não quero achar que é coincidência isso. No dia do primeira vez que a gente pode investigar estados e municípios, tentar saber sobre esse tema, que essa CPI em 4 meses e meio não quis ouvir falar, apesar de ela ter sido criada para isso, nós temos aí o ministro Wagner Rosário sendo perguntado sobre tudo, menos sobre estado e município. E um detalhe, eu fui agora lá na sala, disse que era meia hora, eu fui agora lá na sala, não tem ninguém ainda. Ou seja, 4 horas da tarde começa a sessão, a sessão do plenário, a ordem do dia. E aí como é que vão ficar as perguntas? Sempre participam 10, 15 senadores. Parece que agora o relator ainda disse que tem mais perguntas. Os nossos colegas não vão poder falar. Será que aceitariam uma reconvocação do ministro Wagner Rosário, já que nós começamos atrasados, já que o relator não cumpriu o prazo, já que nós temos muitos colegas querendo falar e a gente precisa entender desses assuntos? Ou é uma mera coincidência tudo isso de ficar empurrando isso com a barriga para não dar tempo os senadores fazerem as perguntas? Em relação à CPI no geral, como o senhor vê o andamento da CPI até o momento? Você acha que falta muita coisa a ser investigada? Eu acho que a CPI, ela infelizmente, né, é ruim estar repetindo isso, mas é a verdade. Ela está baseada em cima de narrativas políticas, antecipando o calendário eleitoral do ano que vem. O objetivo é esse, é a eleição. Essa preocupação com as pessoas que estão precisando de ajuda, tanto na área da saúde, porque enquanto a gente está batendo esse papo aqui, tem gente morrendo de coronavírus, como também a questão do desemprego no Brasil, que é grande, da fome que está matando também, deixando muita gente numa situação difícil. Mas essa CPI, ela não quer olhar para isso. O objetivo dela é fazer política, antecipando o calendário do ano que vem. Tanto é que nós temos 3 candidatos a presidente da República saindo da própria CPI, 3 pré-candidatos. Então isso é uma prova do que está acontecendo aí. O povo não é bobo. O povo está vendo essa manipulação, está entendendo qual é o jogo, tanto é que derreteu, as pessoas não aguentam mais. Você viu hoje o que aconteceu aí? De novo, agressividade, interrupção, parece algo proposital, para que não dê tempo o ministro falar o que ele precisa falar sobre outros assuntos, não apenas dentro das narrativas que a CPI quer. Então acho que está sendo um dia muito importante, porque está desconstruindo muitas teses aí do G7 dentro dessa CPI da pandemia, que vem se repetindo. O ministro, quando ele tem a oportunidade de falar, está sendo muito importante as respostas dele para desconstruir algo que não era propriamente a verdade. Obrigada, senador. Muito obrigado. Bom trabalho. Muito bom. Como voto único, também era outro fato. O consórcio Nordeste, que hoje a gente vai tentar ver se a gente consegue saber alguma informação, nós fomos derrotados também, para tentar ouvir aqui o diretor executivo do consórcio Nordeste. Dificultam, parece que blindam os poderosos aqui. Será que é porque existem 2 ex-ministros do governo Dilma supostamente envolvidos até a medula com relação a isso? Essa é a pergunta que fica, mas hoje a gente vai tentar ver se consegue extrair alguma coisa aí do ministro. Senador, a avaliação que o senhor faz desse adiamento, né, do relatório da CPI, porque o senador Renan Calheiros tinha dito que poderia ser no fim dessa semana, mas isso não vai acontecer. É positivo ou negativo? Olha, eu acredito que isso só faz levar uma agonia maior ao país, né? Que está parado. A energia do Senado está sendo consumida aqui por essa CPI, todo mundo sabe disso.
As pessoas estão querendo emprego, estão querendo resolver o problema da fome, da alta de alimentos, de combustível, tudo isso. Mas o que a gente vê é um festival político, de espetáculo político, antecipando o calendário eleitoral. Eu confesso para vocês que já esperava que esse relatório fosse adiado. Quando falaram aí, vamos terminar em setembro, eu achei muito esquisito. Por quê? Porque se precisa de holofote para fazer política antecipada. E esse holofote está aqui, né? Você vê que na CPI já tiveram 3 candidatos saindo da CPI, de membros da CPI, a presidente da República. Você quer prova maior do que o objetivo é fazer a CPI um instrumento político? Então está muito claro para todo mundo isso. Eu acho que eles vão levar o tempo que for necessário para continuar desgastando o governo. Senador, o senhor acha que o STJ acaba que fez o trabalho da CPI? Eu acho que é uma investigação paralela que está acontecendo lá, e tem outros também, mas a CPI está ignorando algo que é uma parte do trabalho importante dela. A gente não pode esquecer que tem 2 requerimentos que deram origem a essa CPI. A instalação dessa CPI se deve ao requerimento do senador Randolph para investigar ações e omissões do governo federal, ok, e o meu requerimento assinado por mais senadores, 45 senadores da República, a maioria da casa, para investigar governo federal também, mais os bilhões de verbas federais enviados para estados e municípios. A CPI simplesmente não quis olhar para isso, de forma estranha, de forma absurda, né? E a gente está terminando essa CPI com mais 2, 3 semanas e não se vê. E eu confesso para você, eu vou lutar até o fim, mas acho muito difícil. Hoje a gente teve um fio de esperança. A gente sabe que o objetivo é outro, mas é importante também as negociações da Covaxin. A gente entendeu o que houve. Mas eu vou aproveitar os minutos que eu tenho para focar esforço no que a CPI não quis olhar até hoje. É por isso que eu estou entrando com outro pedido de CPI. Uma CPMI, na realidade, né? Para que eu já consegui a assinatura dos senadores, né? Só precisavam de 27, nós conseguimos aí 35 até o momento. Acho que vamos chegar a mais de 40 para ficar a maioria da casa. Uma CPMI para investigar o que essa CPI aqui não quer investigar de jeito nenhum, que é rastreio de corrupção em estados e municípios. Né? Pelos relatórios da CGU, você vai ver que 4 bi, vou repetir, não é 4 mi, que é dinheiro demais, 4 bilhões de reais estão aí sob fogo cruzado em relatórios da CGU, com mais de 69 operações de desvios milionários em estados e municípios. Hoje a gente vai ter a oportunidade de descobrir um pouquinho da ponta desse iceberg. Agora, essa CPI, para ela funcionar, não deveria apresentar essa PEC que o senador Alessandro Vieira quer apresentar, que é mudar a Constituição com relação ao entendimento do STF? Não, absolutamente, não tem necessidade disso. É uma CPMI. Essa CPI aqui poderia analisar, poderia chamar, sabe quem? Já que não pode trazer governador, que o STF não quer, traria secretários de saúde, traria o diretor-geral da Polícia Federal, a CGU, como nós estamos conseguindo hoje, quase que por um milagre, trazer o ministro da CGU. E tem outros agentes, ex-prefeitos, prefeitos. Tem muita gente que precisa de empresas fantasmas, como o caso dessas empresas contratadas pelo consórcio Nordeste. Eu fui em São Paulo na sede da empresa, e a empresa é num endereço residencial, nem sequer tem comercial, e recebeu quase 58 milhões de reais antecipados, sem nota fiscal. Será que ninguém está vendo isso, né? Então é muito estranho o que está acontecendo, esse covidão é real, e por isso que eu estou indo atrás de outra CPI, porque essa não vai fazer. Então nós já recolhemos as assinaturas de senadores e vamos buscar também de deputados federais, porque CPMI vai precisar de assinatura de deputados federais. Senador, quais nomes o senhor citou aí desde o início? O senhor foi quem acrescentou a CPI, o escopo dela, dos repasses federais. Quais nomes ou secretários de quais estados ou de quais municípios o senhor gostaria de ver aqui citados, assim, enumerando? Para começar, o consórcio do Nordeste já reúnem 9 secretários estaduais de saúde. Só para começar, com os escândalos que a gente tem visto a partir do consórcio Nordeste. É interessante a gente saber que nessa comissão você tem 82% de senadores que são originários dessa região, norte e nordeste do Brasil.
Só do Nordeste são 10 dos 18. Por quê que não estão querendo olhar o que está acontecendo no Nordeste? Então, de cara você tem aí 9 secretários estaduais. Em municípios, a Polícia Federal já fez mais de 100 operações. Dava para a gente trazer prefeitos, agentes públicos, privados, já que o Supremo não deixa a gente trazer governador. Então, alternativas criativas para a gente buscar a verdade, a gente tem muita. Citaria algumas prefeituras assim que o senhor viu que tivesse algo gritante para trazer, prefeituras de tais municípios? Tem municípios em todo o país, né? Você tem no estado do Pará, que eu acho que inclusive foi uma matéria de vocês, muito interessante, que só lá foi 1,6 bilhão de reais envolvidos na operação da CGU. É a pergunta que eu tenho hoje aqui. 1,6 bilhão lá em Belém do Pará. E tem também, são dezenas de municípios pelo país, né? Eu seria leviano falar alguns e não falar outros. São muitos municípios que estão hoje na CGU, a gente vai mostrar essa relação. Senador, mas isso não caberia às assembleias estaduais? Olha, a gente sabe de tudo que envolve politicamente, né? Até pelas indicações de TCU, as indicações a forma de cooptação que existe de governos, dos governadores em cima de Assembleia Legislativa. Isso não está acontecendo na prática. Tem um estado apenas, que é o Rio Grande do Norte, que fez uma CPI lá. Mas é papel dessa CPI. É um papel, está lá, ela foi criada com um requerimento meu também para investigar estados e municípios. Isso está sendo ignorado desde o começo. Por que isso? Se a gente pode fazer aqui, nós tivemos o Petrolão, nós tivemos o Mensalão, que prestaram um excelente serviço para a sociedade brasileira, mostrando aí de forma endêmica a corrupção no país. Por que essa CPI não pode seguir o mesmo caminho? Por que ela evita falar nisso? Então, essa pergunta é feita nas ruas, nas feiras, a mim, pela sociedade, pelo povo. Então, a gente está tendo hoje, pela primeira vez, são quantos? 4 meses? 4 meses e meio de CPI. Primeira vez que a gente vai ter a oportunidade de ver alguma coisa sobre estados e municípios de forma muito ali superficial ainda. Última pergunta, só sobre a expectativa da semana. Prevent Senior. Qual que é a expectativa do senhor? É um depoimento importante esse da Prevent Senior. A gente precisa saber o que é que aconteceu nesse caso. E é importante a vinda, já era para ter vindo aqui na semana passada, o diretor dessa empresa, para a gente fazer algumas perguntas, dando amplo direito de contraditório da defesa, para entender exatamente que tipo de relação pode ter tido dessa empresa com o governo federal. Obrigado, pessoal. Obrigado, bom trabalho para vocês. Também.